gente vai dar um baita destaque para um dos assuntos mais relevantes dessa semana, mas que você talvez não tenha visto quase nada por aí, ou se viu muito mais ou menos. Vamos lá. Aqui você vai ver por que, como sabe, a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Então vamos lá. Na última sexta-feira, enquanto o Revo News estava no ar, a revista Piauí publicou uma matéria bombástica com uma apuração do jornalista Alan de Abreu, que explica com muitos detalhes vários podres que acontecem dentro da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Gabriel, comece. A gente não pode dizer que foi exatamente uma grande surpresa, né? Uma vez que a CBF nunca foi exatamente conhecida por sua pureza e transparência na forma de trabalhar. Mas a apuração do Alan de Abreu mostra desde super salários para presidentes das federações estaduais, passando ali por viagens à Copa do Catar, por exemplo, para dezenas de pessoas sem qualquer vínculo formal com a entidade, e até o envolvimento do ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, em atividades não muito republicanas. Então, vamos resumir de forma simplificada a matéria para o pessoal entender. Vamos. Para começar, vamos lembrar um pouco do histórico recente dos presidentes da CBF. O Ricardo Teixeira renunciava em março de 2012, depois de 23 anos no poder, alegando problemas de saúde. Mas, na verdade, enfrentava mesmo inúmeras investigações de irregularidades e superfaturamentos que em 2019 foram comprovadas pela FIFA e o Cartola foi banido do futebol. Quem assume no seu lugar, interinamente, foi José Maria Marim. Fala Marim, deixa eu só te dar essa dica, Obrigado, Gabriel. Manu. Sim, aquele ex-governador de São Paulo. Marim Conheço. conseguiu cumprir seu mandato até o final, mas acabou preso em 2015, já fora da presidência, durante uma operação do FBI na Suíça, junto com outros dirigentes. Ele cumpria prisão domiciliar em sua mansão nos Estados Unidos e acabou tendo a pena reduzida, sendo libertado por alegar problemas de saúde durante a pandemia. Conhecido também com Até Aí Tudo Bem. E 8ª vez no dia. Entendo. Na sequência de Marinho, o presidente eleito foi Marco Polo Del Nero, que acabou afastado do cargo pela FIFA em dezembro de 2017, após denúncias de corrupção da Justiça dos Estados Unidos. Quem lembra teve a gostosona, a mulher do Marco Polo Del Nero, lembra? E o nome, Teve gente, também. de chefe de família da máfia. Maravilhoso. Marco Polo Del Nero. No ano seguinte, a FIFA o considerou culpado pelos crimes de apenas suborno, corrupção e outras infrações. Aí ele também foi banido. Aí você, incauto ouvinte, deve pensar, tá, chega, né? Agora eles aprenderam a lição. Não é possível que o próximo a se candidatar a ser eleito vá fazer coisa errada. Como diz Manuela Musitano, é possível. Rogério Caboclo foi eleito em 2019 e afastado em 2021, depois de 3 denúncias de assédio sexual e moral de funcionários da entidade. Eu gosto que nenhuma acusação se repete, são sempre crimes Também novos. inéditos. Né? Bom, o negócio bom, é bingar o bem Código Penal. Isso. Bem pontuado. E antes que algum engraçadinho coloque em dúvida as denúncias, em uma delas, uma funcionária gravou o ex-presidente na sua sala, você é muito canalha de deixar isso pra mim, perguntando a ela, abre aspas, você se masturba? Fecha aspas. Que é uma coisa que realmente é uma conversa de elevador. Não, isso aí, gente. Quando o diretor de uma instituição chega para funcionário e pergunta, ela tá querendo saber se ela tava o quê? Em dia. Feliz, aliviada. É Então, muito gente, gozado isso, né? isso é tudo uma grande piada, tá? Obviamente que isso é uma ironia, porque gente, ele pelo não amor é de Deus. inocente, tem Não. até áudio provando que não. Chegamos então em Edinaldo Rodrigues, que assumiu interinamente a presidência da CBF sob enorme pressão, tendo em vista as gestões anteriores que a gente acabou de resumir. Portanto, havia ali uma grande expectativa, né, pelo trabalho dele. Depois do período como interino, ele foi eleito em março de 2022 para um primeiro mandato. Agora, em 2025, ele foi reeleito por aclamação
ou seja, com 100% dos votos e sem nenhum concorrente, como se faz em plena democracia. Sempre. Né? Tipo na Síria. Sim. Eis que poucos dias depois da sua reeleição, a batata começou a assar. Voltemos então para a brilhante e necessária matéria da revista Piauí, do Alain de Abril. Então vamos resumir algumas coisas aí que foram descobertas. Durante a Copa do Mundo do Catar de 2022, que o Brasil chorava ali a derrota para a Croácia, os amigos do presidente Edinaldo podem até ter chorado, lamentado, né? Que o Brasil perdeu, mas eles choraram depois de viajar de primeira classe, ficarem hospedados no Hotel 5 Estrelas Marriott Marquis City, em Doha, e pelo menos um deles ainda teve acesso ao que é um cartão corporativo para gastar até quanto? $500 por dia. Que isso? Mas você sabe quanto custa uma calça para uma adolescente no Brasil? Poxa, E vamos combinar mais que 300 a reais. água ali em Doha é o quê? $15 uma Ó. garrafa de água. O que são Afinal de $500? contas, é no meio do deserto. Tá? E assim, e daí que era um amigo? Ele estava querendo ajudar o amigo. Claro. a beber uma água, né? E se tudo não ficou claro, tudo foi pago pela CBF. Só para deixar bem organizado aí na cabeça de vocês. Obrigada. O maravilhoso Márcio Monteiro acabou de comentar aqui no chat. A pior notícia sobre a CBF é sempre a próxima. É isso. Que vai bem nessa linha, porque é claro que o presidente não esqueceu dos seus amigos de Brasília. Entre os convidados que ganharam até ingresso estava o deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, que foi junto com a mulher, obviamente. O senador Ciro Nogueira, lembra? Ministro do governo Bolsonaro, líder do PP, que, como não é mais casado, foi acompanhado da namorada, porque a ex-mulher dele hoje também é deputada. Enfim, em meio a todos esses gastos abusivos, você deve pensar, mas e os presidentes de federações estaduais? Que seriam tipo os governadores se a CBF fosse o Brasil. Afinal, são esses presidentes que votaram no Edinaldo. Será que Sim. eles cumprem o papel de fiscalizar? Esses presidentes de federações estaduais recebiam, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, R$50 mil por mês de salário. Já é, no Brasil, se você assistiu a entrevista dessa semana no Rivo Talks com o papai financeiro, você sabe que uma família de classe média está gastando de R$3 a R$4 mil por mês em supermercado. Só que, sob a gestão de Edinaldo Rodrigues, rolou um singelo reajuste. Porque, afinal de contas, o sindicato dos presidentes das federações estaduais é muito atuante. Agora eles ganham nada mais, nada menos do que R$215 mil por mês. E tem direito a 13º, 14º, 15º e 16º salário. De 215. É isso. De 215. Cumprindo ali a risca o que diz a Gente, CLT. o Brasil é o país do futebol. Vocês imaginam o quanto que deve ser difícil ser presidente da Federação Estadual de Futebol? Muito difícil. Ainda mais se você for presidente da Federação Estadual de Futebol do Amapá, por exemplo. Olha como é importante. Eu acho. Que tem muitos times na Tem, Série A e na Série tem B. sim. Um total de 0. Olha, eu não quero colocar aqui minha credibilidade em xeque, mas se ele estiver disposto a conversar, eu derrubo essa live agora e finjo que essa matéria nunca aconteceu. Mas enquanto o Pix não cai, vamos para outros absurdos. A situação da arbitragem no futebol brasileiro tem sido catastrófica. Além de não ser profissionalizada, eu não sei como é que isso está até hoje sem negócio. Até as estão com categoria, com sindicato. É isso. E o árbitro não. É porque eles são filhos delas, né? É verdade. Elas já estão beneficiadas. Gente, eu consegui fazer uma piada sobre futebol Cara, que foi coerente. você- Pô, Sozinho com a sua cabeça. O que já é um absurdo isso não ser profissionalizado até hoje, os árbitros mostram um total despreparo dentro de campo e o resultado é visto em toda a rodada. Erros ridículos e primários para todo lado. Até teve uma tentativa do Wilson Seneme, que era chefe da comissão de arbitragem da CBF. Ele queria investir em uma escola de árbitros e centro de treinamento dos juízes que custaria 60 milhões aos cofres da entidade, mas que foi barrado pelo presidente. ai, é muito Aí dinheiro. você pensa,
60 milhões é muito, realmente. Mas se a sua empresa tem uma receita líquida de mais de R$1 bilhão, como a CBF teve em 2023, além dos 100 milhões de dólares anuais previstos a partir de 2027 por conta do novo contrato da Nike. Acho que dá para investir, gente, na qualidade do produto. Aí, como é que o presidente vai da pagar instituição o 16º? vai tomar um Petrus numa terça-feira à tarde? Não, mas aí, para não justificar, eles resolveram logo demitir o CNM, para acabar com essa ideia de oficializar. Ah, melhor mesmo. Melhor. Vamos arrancar o mal pela raiz. É isso. Claro. Que escola de árbitro? Que Pra todo quê? mundo sabe. Todo mundo quem não dá sabe palpite? diferenciar um pênalti Juiz de um... é tudo ladrão mesmo. Ainda mais agora que tem VAR. É só, muito caiu mais na área, fácil. pênalti, caiu fora, falta, impedimento. Olhou direitinho, vá, tal. Isso. Pronto. Tem que Esses- formar a pessoa agora. Esses dias me lembraram de uma frase muito divertida do Nelson Rodrigues, que logo que lançou o vídeo, né, poder ver o replay, ele dizia que o vídeo não sabe nada. Ah, maravilhoso. Isso, é isso. O futebol não tem muita racionalidade. Esse Não, vídeo tem aí, isso. o vídeo é burro, gravou tudo errado. A gente podia ficar aqui, gente, mais horas e horas e horas falando de todos os escândalos, como isso prejudica o nosso esporte, só que a gente quer ir direto para uma parte que eu tenho certeza que o Gabriel especialmente vai gostar muito, né? Vamos prestar atenção aqui. Enquanto a CBF diz não ter dinheiro para investir, ela nomeou para cargos na entidade pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, conhecido como IDP. Aí você se pergunta, o que seria esse instituto que a CBF mantém um forte vínculo desde 2023? Eu conheço isso O aí. IDP tem como diretor-geral Francisco Schertel Mendes, que pelo sobrenome, Gabriel, Quem é? filho de quem? Schertel Mendes. A Simone e Simária não são Mendes também? Simone Mendes, não é? Aí, é isso. É filho Prima. dela? Não, é filho dele. Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Climão. que fundou o Instituto em 1998, junto ao atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao último Procurador-Geral da República do regime militar, Inocêncio Mártires Coelho. E olha como as coincidências da vida são maravilhosas. Em dezembro de 2023, o TJ do Rio de Janeiro destituiu o presidente Edinaldo Rodrigues do cargo por considerar que houve irregularidades na sua eleição. Edinaldo, claro, não demorou a agir. Desembolsou 6,5 milhões de reais da CBF ao advogado Pedro Trengrause, não saberei jamais, mesmo ele não sendo mais advogado da entidade. Tá que nem a síndica do Itanhangá. Isso. Aí o advogado, com esse trocadinho no bolso, foi até Brasília e usou uma ação interposta no Supremo por iniciativa do PCdoB, partido do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha, para ajudar a colocar Edinaldo de volta no cargo. É coisa de mafioso. E para mostrar como às vezes a sorte está com a gente, o julgamento desse recurso caiu no colo de quem? Quem? São 11 ministros. Foi sorteio ou foi sorte? Depende de quem nós estamos falando, né? Da perspectiva de quem. Porque Entendi. caiu no colo de Gilmar Mendes. Quem diria? Impressionante Que isso. sorte, Quem menino. diria? Olha, a gente muitas vezes brinca de falar desses absurdos, porque a CBF nada mais é do que uma representação de Brasília. É igualzinho, é tudo um grande esquema. Lembrando que a CBF nunca virou uma entidade pública porque nossos congressistas não deixam. Porque aí, né, teria que prestar conta. Que é um saco isso. É chato fazer auditoria, pegar pelo amor extrato. de Deus. Nossa. Fato é que essa matéria bombástica da revista Piauí saiu na sexta-feira passada e nada, repito, nada foi falado na principal emissora do país. E as que tentaram também. Aquela que transmite o principal campeonato da CBF... Mas você está sugerindo que tem conflito de interesse aí? É só porque tem um contrato milionário ali entre as partes, Entendi. mas que também faz umas reportagens com denúncias exclusivas de diversos assuntos aos domingos, sabe? Ah, tinha dado 2 dias aí. Porque sabe como é que eles fazem? Não ia dar tempo. Porque eles assistem o Rivanil Sexta,
Pode assistir domingo se Vai não ter. é a mesma coisa. Domingo vai ter. Vê se não é a mesma coisa. Só que chato. Nadinha foi falado lá. Inclusive, muita gente que trabalha lá e costuma hablar muito no Twitter, como barões dos bons costumes, estão quietinhos. Inclusive um casal que a gente conhece bem, uma amiga que usa um canecalão às tardes. Jesus Enquanto isso, nomes como Galvão Bueno, Neto, PVC e 6 jornalistas da SPN estão entre as pessoas mais relevantes do esporte que repercutiram o caso e cobraram publicamente explicações. Esses 6 da ESPN, inclusive, foram afastados por 2 dias dos programas do canal depois de falarem das denúncias. O que é inacreditável. Porque demitir ia ser um pouco demais, Aí, né? Eles só tomaram vamos deixar uma ali na chamada. geladeira. Mas é igual, não é? Se você quer fingir demência, finja demência. Agora estão suspensos. É porque ele veio com a cor da outra emissora. Não tem nada a ver com a matéria que ele publicou ontem. Não. É um caso cristalino de censura e abuso de poder na nossa frente, mas claro que nada vai acontecer. A gente já está mais do que acostumado. E aí, Inacreditável. gente, no Foro de Teresina dessa semana, recebeu o Alan de Abreu, que é o autor da reportagem que a gente mencionou aqui. E o Alan fala que quando ele... Olha só, gente, vamos lá. Obviamente, o cara não ia publicar uma reportagem dessa sem estar, assim, respaldado por muita prova e muito documento de tudo que ele viu ali. E o Alan menciona claramente, assim, eu ouvi de muitas pessoas, enquanto eu fazia reportagem, que quem manda na CBF é o Gilmar Mendes. Eita. Eu fiquei muito de cara, assim. É ele que decide muita coisa da CBF. Aí, assim, gente, é só a CBF. Gente, a Confederação Brasileira de Futebol, assim, o futebol, teoricamente, no Brasil, é para ser uma base fundamental da nossa cultura, do que a gente joga no mundo. Os nossos grandes nomes do esporte estão ligados ao futebol. Mais uma vez, eu convido o Ronaldo Nazário, que quer se candidatar à presidência da CBF, para vir. Quis e foi expurgado do processo, né? Por que será? Imagina Ele foi se até eles na Ana Maria conseguem pedir voto. expurgar Ronaldo da disputa, o que sobra para o resto da humanidade? Assim, por favor, a gente tem que entender o que lelê é esse, minha Nossa Senhora. E a imprensa podia estar fazendo ali um pouquinho daquilo que a gente chamava de função mas social. Mas o que acontece? A imprensa segue acreditando piamente que as pessoas não veem internet. Não vem. Entendeu? Não então, vem. assim, para que a gente vai falar do escândalo da CBF? Não finge demência. Não precisa falar, porque se não passou aqui, ninguém vai ver. Não. Só passou na ESPN, daí que passou Ninguém na ESPN. assina. 6 pessoas ali são colocadas... Gente, é muito vergonhoso, pelo amor de... E a gente tá falando de milhões, né? Milhões. Que podiam estar sendo investidos em centros de treinamento, em capacitação de... Escola de árbitro. Não, milhares de jovens que lutam, que vão fazer vaquinha em sinal para falar, compra uma chuteira para eu poder fazer um teste ali. Esse dinheiro, essa grana podia estar toda sendo revertida para realmente fazer o Brasil ser a potência. Vai para quê? Isso aqui é